Boa noite a todos, meus queridos irmãos. Aqui quem vos fala é Sônia Lima. Sou trabalhadora do Centro Espírita Casa de Amor, um centro espírita localizado no estado do Amapá, na capital, Macapá, no bairro Infraero 1. Vamos agora apresentar o tema da palestra de domingo do Centro Espírita, que está no capítulo 10 do Evangelho segundo o Espiritismo, com o tema Não Julgueis. Vou fazer uma breve leitura e vamos discorrer sobre o tema. Item 11. Não julgueis para que não sejais julgados, porque com o juízo com que julgardes sereis julgados, e com a medida com que tiverdes medido, vos hão de medir a vós. Mateus capítulo 7, versículos 1 e 2. O item 12. E os escribas e fariseus trouxeram-lhe uma mulher apanhada em adultério. E pondo-a no meio, disseram-lhe: Mestre, esta mulher foi apanhada no próprio ato adulterando. E na lei nos mandou Moisés que as tais sejam apedrejadas. Tu, porém, que dizes? Isto diziam eles, tentando-o para que tivessem do que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia com o dedo na terra, e como insistissem, perguntando-lhe, endireitou-se e disse-lhes: Aquele que dentre vós está sem pecado, seja o primeiro que atire pedra contra ela. E tornando-o a inclinar-se, escrevia na terra. Quando ouviram isto, redarguidos pela consciência, saíram-se um, a começar pelos mais velhos até aos últimos. Ficou só Jesus e a mulher que estava entre eles. E endireitando-se Jesus, e não vendo ninguém mais do que a mulher, disse-lhe: Mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? E ela disse: Ninguém, Senhor. E disse-lhe Jesus: Nem eu também te condeno. Vai-te e não peques mais. João, capítulo 8, versículo 3 a 11. Aquele que estiver sem pecado, atire-lhe a primeira pedra, disse Jesus. Este convite fez da indulgência um dever, porque não há pessoa alguma que não necessite para si própria da indulgência. Jesus aí nos ensina que não devemos julgar os outros muito severamente, sem que antes julguemos a nós mesmos. Nem devemos condenar nos outros naquilo que nós nos desculpamos. Antes de denunciarmos uma falta de alguém, vejamos se a mesma censura não pode recair sobre nós. A censura feita sobre a conduta de outra pessoa pode ter dois motivos: reprimir o mal ou desacreditar a pessoa cujos atos criticamos. Este último motivo não tem desculpas, porque nele só há maledicência e maldade. O primeiro motivo pode ser louvável e deveria ser mesmo um dever em certas ocasiões, pois dele poderá resultar um bem e porque sem ele o mal não seria jamais reprimido na sociedade. O homem não deve, aliás, ajudar a evolução de seus semelhantes? Sendo assim, não devemos tomar no seu sentido absoluto o princípio não julgueis se não quiserdes ser julgados. Porque a escravidão à letra mata o seu entendimento e só o espírito da letra dará vida à sua compreensão. Jesus não poderia proibir de reprovar-se o mal, porque ele mesmo nos deu exemplo dessa reprovação, e a fez em termos enérgicos. Mas ele quis dizer que a autoridade para censurar o mal está na razão da autoridade moral daquele que faz a censura. Cometer os mesmos erros que se condenam nos outros é perder a autoridade moral para a censura. E mais ainda,
é perder o direito de repreensão. A consciência íntima, por outro lado, recusa todo o respeito e toda a submissão voluntária àquele que, estando investido de um poder qualquer, viola as leis e os princípios que está encarregado de aplicar. A única autoridade legítima aos olhos de Deus é aquela que se apoia sobre o exemplo que aquele que censura dá do bem. Esta dedução é a que resulta igualmente das palavras de Jesus. Olha, que tema interessante, né, meus irmãos? No primeiro momento, Jesus falou da indulgência. Aquele que não tiver nenhum pecado, atire a primeira pedra. Bem, já estou fora, né? Mas não tem nem que pegar a pedra. Mas o que Jesus estava tentando colocar ali naquele primeiro momento, naquele primeiro ensinamento, é que a gente precisa de indulgência, então a gente obrigatoriamente precisamos ser indulgentes com o próximo. Porém, nos colocou também que a gente precisa observar a censura, porque ela pode acontecer de duas formas, por dois motivos. Um, para repreender o mal. O outro, para prejudicar alguém ou para desacreditar das falas daquela pessoa, sendo que a segunda, ela é muito censurável, ela é muito, ela não é aceita, na verdade, porque no fundo, tem ali uma maldade, uma intenção ruim, fazer uma pessoa ser desacreditada. Mas a primeira, que você censura para repreender o mal, se faz necessário. Porque, afinal de contas, como disse Jesus, nós temos obrigação de auxiliar a cada um na sua evolução. Então, quando a gente vê, observa que um irmão não está se conduzindo corretamente, que está tendo uma atitude censurável, a primeira ação é a gente pensar, bem, será que eu posso censurar aquele irmão? Será que eu não poderia cair no mesmo erro? O que eu preciso fazer? Bom, eu só posso censurá-lo, eu só posso criticá-lo, se eu tiver um exemplo, um bom exemplo, de uma maneira que naquela situação, naquele erro, eu jamais caia. Porque senão eu não terei força nem poder moral para censurá-lo, né? E para isso, a gente não pode cometer os mesmos erros daquele irmão que a gente está censurando. Isso é muito importante. No finalzinho da leitura do Evangelho, nossa, muito bacana. A autoridade reconhecida por Deus que tem o poder de censura é aquela que pauta as suas atitudes no exemplo do bem. Olha que bacana. Uma pessoa que pauta as suas ações com exemplo de vivência no bem, ela tem autoridade, bagagem moral para repreender alguém. Por quê? Porque ela vai repreender com o único intuito de auxiliar. Ora, se você vê um irmão no erro, numa conduta que é reprovável, você tem que orientá-lo. Você tem que auxiliar aquele irmão no sentido de que, olha, esse caminho que você está traçando não é o melhor. Hoje você não está conseguindo ver isso. Mas a gente que está de fora consegue observar melhor. Então, quando Jesus colocou esse ensinamento no Evangelho, não julgueis, não quer dizer que a gente tinha que ser conivente ali com o mal e que era proibido repreender de todas as maneiras. Não, pelo contrário. Inclusive, como o Evangelho nos mostrou, ele também repreendeu, né, de forma até enérgica, algumas condutas erradas. E nós podemos sim repreender, mas não quer dizer que a gente repreende sem um fim
caridoso, sem a finalidade de auxiliar o próximo e principalmente antes da gente criticar alguma conduta, falar mal, aquela repreensão primeiro tem que passar para a gente. Será que essa repreensão eu não preciso? Será que eu também não cairia no mesmo erro? Será que eu, de alguma forma, tenho realmente uma bagagem moral para repreendê-lo? Bom, o mal ele deve ser repreensível só com um motivo, de auxiliar o próximo. É só de auxiliar o próximo. Quando você critica, quando você reprova uma ação de alguém, ainda que ele esteja em erro, mas você reprova, mas você faz aquilo com um fim não caridoso, aí realmente você está precisando, né, pegar a pedra, avaliar se você não tem nenhum pecado. Opa, não posso fazer isso. Mas nós, cristãos, pessoas de bem, que nos colocamos nessa posição algumas vezes, a gente tem que observar se a crítica, se a ação daquele irmão serve para nós. Eu costumo dizer que toda mensagem que o médium recebe na mesa mediúnica, seja de orientação, seja de esclarecimento, primeiro ele pensa, imagina, reflete se aquela mensagem não é para ele, se aquela orientação não é para ele por algum motivo, e passa para os demais colegas da mesa mediúnica. Porque toda mensagem, toda a chamada de atenção, eu costumo dizer, porque o Evangelho é isso, sempre nos convidando à reflexão, não é? Os temas do Evangelho, por exemplo, os palestrantes, eles são chamados à reflexão. E esse tema não cabe a mim? Será que eu julgo muito meus irmãos? Eu vivo criticando? Eu oriento, desculpa, de alguma forma? Será que esse Evangelho não é para mim? Como é que está a minha bagagem moral para repreender um irmão? Naquilo que eu julgo que é errado. Eu estou com isso, com essa bagagem? Ai, desculpa, gente. Vamos para a reflexão, né? Vamos ver se essa mensagem aqui dessa palestra não serve para mim, para a Sônia que está palestrando. Será que eu tenho bagagem moral, Sônia, para você repreender um irmão? Naquela conduta que, no seu ver, é passível de uma repreensão para evitar o mal? Será que aquela ação que eu estou tentando repreender, que eu no meu íntimo acho que não está correta e que eu tenho o ímpeto de chamar a atenção do meu irmão, com que fins? Será que é de auxiliar? Será que eu estou com vontade realmente de acolher aquele irmão, de auxiliar ele no progresso? Ou eu estou só querendo deixar ele, mostrar para as pessoas que ele é um irmão que não merece crédito? A minha intenção, no ato de repreensão, é que vai dizer se está certo ou não. Como também a minha conduta, o meu exemplo. É de suma importância a gente observar, quando eu vou chamar a atenção de um irmão, eu preciso antes internalizar. Será que eu não cometo isso? Né? Às vezes a gente comenta assim, que uma amiga, uma vizinha, ela está cometendo esse erro, assim, assim, assim. Eu tenho o direito de ir lá falar para a vizinha que ela está errada? Eu tenho o dever de orientá-la. Mas, antes desse dever, a minha obrigação é analisar se essa atitude
que eu acho condenável se eu também não cometo? Se eu não sou passível de cometer? Será que eu não cometo esse pecado? Será que eu posso mesmo pegar essa pedra? Porque ainda tem um porém nisso tudo. Quando a gente vai repreender alguém, que a gente vai chamar a atenção dessa pessoa por alguma conduta que não é condizente com o que é correto, a gente, além de avaliar para a gente, além de refletir se isso realmente não é para a gente precisa, com muito jeito, com muito cuidado, com muito zelo, chamar a atenção daquele irmão repreendendo-o. Mas existem várias maneiras de repreender, não é? Primeiro, eu tenho que refletir para mim. Segundo, eu tenho que ter uma boa conduta, baseada no exemplo do bem, para que eu chame a atenção dele. Se eu não tiver uma conduta da qual isso me dê bagagem moral, diante daquela situação e diante de Deus para repreendê-lo, eu realmente não vou estar eu não vou estar atingindo o objetivo da repreensão. Então, quando não julgueis para não ser julgado, é um tema muito interessante, as falas de Jesus, porque se a gente levar ao pé da letra, a gente não julga ninguém, a gente deixa o mal tomar conta, ninguém repreende, porque não posso julgar. Não é bem assim. O que o Evangelho diz pra gente? Você pode, em algumas ocasiões, repreender o mal. É um dever seu. Mas antes de você fazer isso, você precisa ter a reflexão de que se esse mal você não comete e que a sua conduta moral dá a você a possibilidade de censurar o irmão. E como é essa censura? Porque é muito comum, nós somos seres humanos, estamos passíveis a erro constantemente, porque essa é a nossa condição. Agora, se eu vejo um irmão errando de uma situação que eu tenho como chamar a atenção dele, eu muito gentilmente, muito amigavelmente, demonstrando uma preocupação sincera com as consequências daquele ato e com o objetivo de que aquele mal não volte a se repetir, eu tenho que ter muito tato, muito jeito para falar com ele. Eu tenho que ter indulgência. Eu não posso julgá-lo diretamente, mas eu posso orientá-lo, meu irmão. Essa conduta que você está cometendo não é a melhor, não é a correta. Procure essa outra conduta, reflita se é o melhor para você, porque a minha intenção é auxiliá-lo para que você não continue no erro. Porque toda ação tem uma reação. E se eu vejo um amigo cometendo um erro, é o meu dever auxiliá-lo. Ele vai ficar chateado. Bom, é uma escolha dele, ele pode escolher agradecer a oportunidade de esclarecimento ou ele pode ficar de mal com você. Bom, mas aí, uma hora, ele vai perceber que se equivocou. Às vezes a gente vê assim, é muito comum, né? Eu tenho, no atendimento fraterno, eu vi alguns relatos que me chamaram muita atenção. Eu atendi uma adolescente em que o pai casou com uma outra pessoa, a mãe tinha falecido, e ela descobriu que o pai não era fiel a essa pessoa. E ela ficou muito decepcionada com o pai e ficou entre a cruz e a espada porque tem um carinho, um respeito, uma amizade pela madrasta. E a dúvida dela, que estava deixando ela muito aflita, e ela foi buscar o atendimento fraterno da casa, é se ela contaria para a madrasta. Ou se ela chamaria o pai, em particular, em segredo: pai, você está errado nisso.
pai, você pode acontecer com você isso, isso, isso. Aí veja, a preocupação dela em repreender aquele mal. Mas de que forma ela faria? Como ela tinha uma boa intenção, não queria que a madrasta sofresse e nem que aquele contexto familiar se desfizesse, ela procurou o pai, conversou, explicou e de uma certa forma ela auxiliou aquele pai, porque ele parou de fazer. Se sentiu muito envergonhado, porque sempre passou uma imagem para a filha de uma pessoa extremamente correta, né? Mas, diante de uma situação, um erro, que todos nós somos passíveis de acontecer, ela contou ao pai que sabia e pediu para que ele não fizesse mais aquilo, que não era a melhor conduta e que aquela conduta poderia não trazer para ele a paz, a felicidade que estava tendo naquele seio familiar. A intenção dela foi a melhor possível. E ela tinha bagagem moral para aquilo. Chamou atenção e conduziu a conversa de uma maneira que o pai entendeu que o que ela queria era auxiliá-lo. Não ofendê-lo, não criticá-lo, não destruir o casamento do pai. E às vezes, muitas vezes, nós nos encontramos em situações assim. No trabalho, no lar, na vizinhança, né? A gente sempre vai ter um encontro com as condutas repreensíveis. Porque a gente está no planeta Terra, a gente está nessa imensa escola maravilhosa, que estamos nos preparando para nos tornarmos pessoas melhores. Então, no decorrer dessa caminhada, no decorrer desse aprendizado, eu chamo de curso, acho muito engraçado, eu chamo a nossa vida, né? Curso intensivo de reforma íntima. É a reencarnação no planeta Terra, que é um curso intensivo de reforma íntima. Então, no decorrer desse curso, a gente vai cometer muitos erros. A gente está se reformando intimamente. E vejam, são séculos, né, de vícios, de orgulho, de vaidade. Então, esta atual reencarnação, eu costumo dizer que é um curso intensivo de reforma íntima. Então, a gente vai ter sempre algumas condutas que realmente não é a melhor conduta a ser seguida. E nós vamos agir e vamos assistir. E também estaremos na condição de receber críticas e também na condição de receber repreensão. E aí, como a gente vai receber uma repreensão? Chega um colega, né, e diz: olha, Sônia, você fez isso e isso errado. Aí a Sônia vai dizer: e eu? Eu não. Eu não erro nunca. Bom, daí ela já errou, né? Então é importante a gente também ter a mente aberta, o coração aberto para a repreensão das nossas condutas más. Porque nós estamos aqui num grande curso intensivo. Então, quando a gente estiver errando, alguém vier nos repreender esse mal, a gente também precisa parar, refletir: caramba, cara, eu estou errada, eu preciso me corrigir. Isso também faz parte do estágio desse intensivo, né? Para que a gente saia desta reencarnação melhor, desse curso intensivo, com a reforma íntima melhorada, né? E eu costumo fazer uma analogia à construção civil. Caramba, como é que vai ser a reforma íntima? Será que eu vou trocar essa lajota por um porcelanato? Como é que eu vou estar, né? Será que esse forro de PVC já vai dar uma melhorada para um forro de gesso? Como é que está essa reforma íntima aí? Porque eu já estou aqui um tempinho, né?
Eu estou nesse curso intensivo de reforma íntima já faz tempo. Acredito eu que eu deva estar repetindo de curso constantemente, né? E dentro desse curso intensivo de reforma íntima, nós temos várias matérias, né? Nós temos aí a prática do perdão, né? A eliminação do orgulho, do egoísmo. Nós temos a prática da indulgência. Nós temos a prática do crescimento intelectual. Nós temos aí essa matéria. Então, esse curso intensivão de reforma íntima, a gente vai ter essa matéria aí. Da crítica, da avaliação na hora da prova. E aí, como é que a gente vai receber essas avaliações na prova que eu tiro 0? E aí não vale colar. Vai colar do colega, não adianta. Nesse curso intensivão não tem jeito. Esse curso intensivão de reforma íntima é só eu mesmo posso resolver as pendengas. Mas eu preciso também estar aberta àqueles irmãos que vêm me repreender. E fazendo analogia com a sala de aula, o professor, porque Deus utiliza os irmãos para serem professores. Sim, nós somos professores uns dos outros. Às vezes o inimigo é um professor que vem me ensinar o perdão. O parente difícil é um inimigo que vem me ensinar, é um professor que vem me ensinar a paciência. Como é que eu recebo, não é, a repreensão dos meus professores desse curso de intensivão, né, o curso intensivo da reforma íntima. Também preciso pensar nisso, e é isso que o Evangelho nos convida, né, a refletir a nossa postura enquanto professor do próximo. Eu estou ensinando, quando eu vou chamar o próximo para uma repreensão, que eu acolho aquele irmão, que trato ele com indulgência, com a orientação necessária, eu estou sendo um professor daquele irmão no que ele estiver falindo. E aí pode ser na matéria da paciência, na matéria do perdão, da indulgência, enfim. As matérias são muitas. O curso intensivo de reforma íntima exige uma grade curricular bem gigantesca, não é mesmo? E tudo isso a gente precisa parar, internalizar, entrar para dentro da gente mesmo e avaliar se a gente está fazendo o papel correto. Mas a gente só vai conseguir com um bom exemplo. Sem isso, nada acontece. Meus queridos irmãos, eu quero agradecer pela paciência de vocês, pela acolhida. Assistam as nossas palestras no canal do YouTube do SECA, Centro Espírita Casa de Amor, né? Que Jesus nos abençoe, que a Mãe de Jesus derrame sobre nós a luz da sabedoria, da humildade, da compaixão, da caridade. No mais, uma boa semana, fiquem com Deus e muito obrigada.